A Abrint, ela associou recentemente a Citel, está ligado mais especificamente ao CPP2. Estamos aqui a convite da comitiva brasileira, da Anatel, para participar e conhecer um pouco dos trabalhos da CPP1, e gostaríamos de apresentar um pouco do que da Abrint. A Abrint é uma associação brasileira de provedores de internet e telecomunicações. Nós representamos hoje 1.800 associados e nós temos um universo de 20.000 pequenas empresas prestadoras de telecomunicações no Brasil. A nossa governança é composta por 23 conselheiros voluntários, e desses conselheiros nós temos 5 diretorias executivas que são escolhidas dentre esses conselheiros. Então, essa é a nossa forma de governança. As nossas pautas, principais pautas, elas passam pela representatividade desses provedores no Brasil. Que dentre elas, nós temos 32 temas que tratamos do nosso planejamento estratégico, e entre eles, os principais aqui, para a gente passar para vocês, está o compartilhamento de postos. Ele é muito importante para essas pequenas empresas no Brasil, porque essas empresas elas chegam com fibra ótica dentro da casa do assinante e também das empresas. Então, os postes é muito importante para que a gente leve essas fibras até o usuário final. Então, é um tema muito importante para a gente no Brasil e muito discutido, porque são 20.000 empresas. A gente sabe que o poste ele tem suas limitações, mas todas elas precisam de acesso. Ampliação de acesso ao crédito é um trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos. Essas pequenas empresas elas têm uma certa dificuldade ao acesso ao crédito pelo tamanho. Muitas delas são empresas familiares que trabalham no interior e pequenas cidades. E elas não conseguem o acesso a um crédito barato, de longo prazo e com carências. A gente tem trabalhado muito com isso, principalmente junto ao BID. A gente tem conversado bastante e tentado encontrar uma forma de financiamento dessas empresas. O BID hoje ele fala que essas empresas demandam 22 bilhões ano de crédito e elas não conseguem acesso a esse crédito de forma barata. Acaba acessando capitais de giros caros, que precisam ser pagos rapidamente, e as redes de fibra elas demandam um tempo maior para poder se rentabilizar. Democratização do espectro é um outro tema tratado. É muito importante no Brasil, justamente por causa desse mercado diferenciado de 20.000 empresas. O espectro é muito importante. Nós entregamos a fibra ótica dentro da casa das empresas, mas aquele último acesso ele é feito sem fio. Então, a frequência é muito importante e a gente precisa para poder entregar com qualidade a internet no Brasil. Disseminação de novas regras de direito do consumidor e também difusão de práticas de ESG no mercado brasileiro. É um tema bem ativo ultimamente. Nós temos um encontro nacional que hoje ele é considerado o maior encontro do setor de provedores de internet do mundo. Tá? Ele acontece em São Paulo e o último evento que tivemos reuniu 32 mil congressistas em uma área de 22 mil metros quadrados de feiras e plenárias. Contamos lá com a presença das principais autoridades nacionais relacionadas a telecomunicações e conectividade, e também recebemos a presença de muitos congressistas internacionais. Eu aproveito aqui para fazer um convite a todas as delegações da Citel. O próximo evento nosso vai ser em maio, do ano que vem, nos dias 7, 8 e 9. E fica aqui o nosso convite informal. Provavelmente mandaremos um convite formal para todas as delegações. Não está passando? Assimetrias regulatórias. Eu acho importante a gente comentar sobre isso aqui, que as assimetrias regulatórias foram o motor
desse mercado de pequenos provedores no Brasil. A gente gostaria aqui de, mais uma vez, como a gente sempre faz, agradecer à Anatel por essa visão, né, dessas assimetrias. Vocês vão ver nos próximos slides o que essas assimetrias fizeram com o mercado de telecomunicações dos pequenos provedores no Brasil. Isso é muito importante. As assimetrias, ela trata-se de uma estratégia regulatória de observância ao setor de telecomunicações e deve abranger uma combinação de instrumentos de regulação, do monopólio natural e da regulação da concorrência. A adoção de políticas assimétricas diferencia o desenvolvimento das infraestruturas de acesso de banda larga fixa e o índice de conectividade dos países. Se formulada com consistência pelos governos, elas promovem acesso aos insumos de atacado às grandes operadoras. Então, os provedores de pequeno porte puderam acessar esses insumos de atacado de grandes operadoras a preços razoáveis, e sem as assimetrias isso não era possível. Minimização do abuso do poder de mercado, isso também, as assimetrias ajudaram bastante nesse sentido, e deixaram as pequenas empresas se desenvolverem. Simplificação das obrigações regulatórias para os pequenos operadores, isso foi também de vital importância no Brasil. A simplificação das PPPs permitiram o crescimento dessas empresas, principalmente em áreas do interior e de baixa densidade demográfica, onde as grandes operadoras não conseguem chegar, né, por motivos financeiros. E promoveu a concorrência e incentivo ao investimento. As primeiras tentativas de regulação simétrica, feitas no Brasil foi em 2005, mas elas vieram se efetivar realmente em 2012, através do PGMC, que é o Plano Geral de Métricas de Competição. A Anatel formalizou um regulamento e a lógica idealizada foi idealizada nos países europeus. Criou-se também um comitê de prestadores de pequeno porte e participam até o governo e as associações representativas dos provedores de pequeno porte. A ABRINT faz parte desse comitê. E esse comitê é muito importante, que é o momento que a gente leva as nossas necessidades e discute os problemas com a Anatel e com o governo. E isso foi muito importante para disseminar as políticas e as regras da Anatel para esse mercado. Então, foi mais um ponto muito bom da Anatel, a criação desse comitê. Ele funciona bem, funciona até hoje. E isso assegurou um mercado aí de 20 mil provedores no Brasil de pequeno porte. É um mercado que não existe em lugar nenhum no mundo, 20 mil operadores de telecomunicações. E essas operadoras de pequeno porte, elas hoje têm um market share de 50% do mercado nacional. Elas juntas ultrapassaram todas as grandes operadoras juntas. Então, tem o maior número de usuários. O interessante desse gráfico aqui, se vocês perceberem, nos últimos 10 anos, as operadoras saíram, pequenas PPP, saíram de 2,6 milhões de acessos para 27 milhões de acessos, justamente por causa dessas assimetrias. E se vocês observarem, elas não atingiram diretamente o mercado das grandes operadoras que estão em cidades de maior densidade demográfica. Elas atingiram esses usuários principalmente no interior, né, nas áreas de difícil acesso, que se não fossem essas PPPs, provavelmente no Brasil, essa inclusão digital não teria acontecido com sucesso nessas áreas. Então, essa é a importância das assimetrias e da participação das PPPs nesse mercado. Finalizando aqui, essa pirâmide, ela mostra muito bem isso. Se vocês olharem, as cidades acima de 500 mil habitantes, elas têm uma predominância das operadoras de grande porte no market share. Abaixo de 500 mil habitantes, a predominância são das prestadoras de pequeno porte. Nas cidades abaixo de 30 mil habitantes, 95% do market share são das operadoras de pequeno porte. Então, imagine no Brasil qual seria a realidade sem as PPPs ali, né? Essas cidades estariam provavelmente totalmente desatendidas ou com internet de baixa qualidade, né? E a inclusão digital não estaria acontecendo no Brasil. Hoje, segundo estudos
os últimos estudos, mais de 90% das residências estão conectadas na internet no Brasil com fibra ótica, de ponta a ponta. Então, é um mercado realmente diferente e a gente precisa valorizar essas pequenas empresas. Visando esse mercado brasileiro, a Abrint, há um tempo atrás, ela juntou com algumas associações da América Latina e criou o que nós chamamos de LAC-SP. É uma confederação das associações dos estados latino-americanos e Caribe. A gente está aqui com o presidente do LAC-SP, que é o Basílio. Eu vou passar 2 minutinhos só para ele contextualizar para vocês o que é o LAC-SP. E agradeço a todos aí pela atenção. Buenos días, yo voy a ser muy rápido. LAC-SP fue creado por Abrint y otras asociaciones de América Latina. Y hoy tenemos esas asociaciones, Abrint, de Brasil tenemos Abrint, Abranet, Internet do Sul, Cabase de Argentina, WISP México en México, NAISP en Colombia, ACISP en Paraguay, APROSA en Ecuador y CAPOT también en México. Y esas asociaciones hicieron todo ese LAC-SP justamente con la intención de abogar por las buenas prácticas de regulaciones que hay en los países. Una de las cosas que hacemos es llevar a los otros países los retos, lo que se pudo hacer en Brasil con las simetrías regulatorias. Y también hay regulamentos muy buenos que vimos en otros países que también intentamos trazarlos a Brasil y a otros países para que los puedan aprovechar. Y actualmente estamos en estos países, Brasil, Argentina, México, Colombia, Ecuador y Paraguay. Y estamos en conversaciones con otros países, Perú, Chile, Bolivia, y también con una modificación reciente que hubo en Uruguay, a donde ahora tienen también la posibilidad de tener acceso a Internet. Y estamos hablando también con una asociación de cabreros de allá para que venga a ser parte del LAC-SP. Entonces, es muy rápido, solamente para que tengan una idea de lo que es LAC-SP, que es una manera de que Abrint encontró, juntamente con otras asociaciones, de también poder estar un poco más en toda América Latina y hacer una Internet inclusiva para toda la América. Gracias.